Desde o início dos tempos, a Terra foi palco de uma infinidade de seres que, de alguma forma, deixaram sua marca. Mas entre todos os seres que habitaram o planeta, há um em particular que se destaca: nós, Homo sapiens. A questão que paira no ar, como uma nuvem carregada de mistério, é simples, porém profunda. Como conseguimos chegar até aqui enquanto tantas outras espécies, algumas aparentemente tão similares a nós, desapareceram? Se olharmos para o passado, podemos ver um cenário muito diferente do que vivemos hoje. Havia outros humanos com características tão distintas das nossas, mas que em algum momento sumiram, e nós, os Homo sapiens, sobrevivemos. Mas por que fomos os escolhidos? Por que fomos os únicos a conquistar o mundo, deixando para trás nossos parentes evolutivos como os neandertais e os denisovanos? Hoje vamos embarcar em uma jornada filosófica, científica e histórica para tentar entender as razões profundas dessa nossa ascensão e o que nos torna, de fato, tão únicos. Prepare-se para questionar tudo o que você sabia sobre a nossa existência. Imagine um mundo onde seres humanos não são os únicos, não é uma fantasia distante. Há cerca de 200 mil anos, o planeta era habitado por várias espécies do gênero Homo, todas elas com capacidades cognitivas impressionantes, muitas delas criando ferramentas, caçando, vivendo em grupos organizados. Havia, por exemplo, os neandertais, robustos e resistentes, cujos corpos estavam perfeitamente adaptados ao clima frio da Europa. Havia também os denisovanos, que, embora misteriosos, deixaram vestígios genéticos em várias populações modernas. E nas Ilhas de Flores, os Homo floresienses viviam em uma versão anã de nossa espécie. Essas espécies não eram inferiores, elas possuíam cérebros grandes e algumas até desenvolviam formas de cultura e linguagem. Então, por que desapareceram? A explicação começa com a complexidade da nossa própria história. À medida que a Terra passava por grandes mudanças climáticas e geográficas, nosso ambiente se transformava. A competição por recursos, como comida e território, se intensificava, e é aqui que a nossa história começa a se destacar, nossa capacidade de adaptar. Enquanto outras espécies lutavam com seus próprios instintos, nós começamos a desenvolver algo que os outros não tinham, um cérebro capaz de imaginar o futuro. A chave do nosso sucesso, segundo muitos cientistas e filósofos, está na nossa capacidade única de planejar e imaginar. Não somos apenas seres que reagem ao presente, somos seres que antecipam o futuro. Essa habilidade de criar cenários possíveis, de aprender com o passado e, mais importante, de imaginar novas possibilidades, nos deu uma vantagem enorme. As ferramentas que desenvolvemos não eram apenas utilitárias, elas eram o reflexo de uma mente criativa. Começamos a criar arte, mitos, histórias, algo que outras espécies de humanos não pareciam fazer da mesma forma. Os neandertais, por exemplo, possuíam uma tecnologia sofisticada, mas não há evidências de que usassem a arte ou criassem narrativas complexas. Eles estavam muito mais centrados no aqui e agora, enquanto nós, Homo sapiens, estávamos olhando para o amanhã. É essa visão de futuro, essa capacidade de transcender o momento presente que nos impulsionou para a sobrevivência, mas também para a expansão. Imagine um mundo onde você não apenas caça para o dia de hoje, mas começa a guardar alimentos para o inverno que está por vir. Imagine você formando alianças com outros grupos, não apenas porque a necessidade do momento exige, mas porque você pode visualizar um futuro onde a colaboração traz benefícios mútuos. Este é o poder da imaginação humana, a capacidade de visualizar o que ainda não existe e, ao fazer isso, criar o futuro. Mas não basta apenas imaginar. Também precisamos comunicar essas ideias. E é aqui que entra a grande revolução que nos separa dos outros. A linguagem humana, como a conhecemos, foi mais do que uma ferramenta para expressar necessidades básicas. Ela se transformou em um canal pelo qual ideias complexas, histórias e mitos puderam ser compartilhados, aprimorados e transmitidos ao longo das gerações. Enquanto os neandertais podem ter utilizado uma forma primitiva de comunicação, nós desenvolvemos um sistema de linguagem que não só nos permitiu coordenar nossas caçadas, mas também nos possibilitou criar sociedades complexas, nossas histórias, nossas mitologias, nossas fábulas. Tudo isso nos uniu de uma maneira que nenhuma outra espécie de hominídeo foi capaz de alcançar. A linguagem não apenas nos permite interagir com o mundo à nossa volta, mas também nos dá a capacidade de criar realidades alternativas, de pensar no impossível. E quando você pode falar sobre o futuro,
futuro, discutir o abstrato, você tem o poder de moldar sua própria existência de uma maneira que os outros simplesmente não podem. Agora vamos pensar na nossa expansão. Conforme os Homo sapiens começaram a se espalhar pelo mundo, eles não estavam apenas indo atrás de comida ou recursos, estavam ocupando territórios, mas também criando uma rede de conexões entre diferentes grupos. Não estávamos apenas adaptados aos climas que nossos ancestrais não tinham superado, como os neandertais na Europa ou os denisovanos na Ásia, nós fomos além. Enquanto outras espécies de humanos lutavam para sobreviver, nós tínhamos algo mais. Uma rede social complexa. Conseguimos integrar diferentes culturas, nos adaptar a novos ambientes e, o mais importante, sobreviver às catástrofes que exterminaram outros. Quando o planeta passou por períodos de grande instabilidade, como as eras glaciais, nós não apenas resistimos, nós evoluímos. A ideia de que a sobrevivência humana é um acaso ou resultado de sorte é uma visão simplista. A verdade é que nossa capacidade de se adaptar e transformar o ambiente ao nosso redor nos colocou no topo. Mais do que uma luta pela sobrevivência, fomos moldando o futuro à nossa maneira. Estamos aqui hoje vivendo em um mundo que se transforma constantemente, mas ainda lutamos com uma questão essencial: o que torna a nossa espécie única? Somos de fato o ápice da evolução ou apenas uma fluke cósmica que teve mais sorte que outras? A resposta talvez seja um pouco de tudo. A nossa habilidade de imaginar, comunicar e transformar o mundo à nossa volta foi o que nos permitiu sobreviver, prosperar e deixar nossa marca. Mas há algo que, no fundo, nos mantém alertas. A nossa história é repleta de incertezas e mistérios. Talvez um dia nos tornemos parte de um futuro distante, observados por novas formas de vida, questionando como e por quê nós também desaparecemos. Até lá, a nossa maior missão é continuar a perguntar, não apenas quem somos, mas como chegamos até aqui. E mais importante ainda, o que faremos com o poder que a nossa imaginação nos deu? A resposta, meus amigos, está nas nossas mãos. E a história da humanidade, esse enigma sem fim, continua a ser escrita. Se gostou dessa reflexão sobre nossa história, inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos e curiosos sobre a nossa jornada como espécie. Não se esqueça de deixar seu like. E se quiser continuar explorando o passado humano, temos mais vídeos esperando por você. Até o próximo encontro.